Olá a todos, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que pode acontecer com qualquer empreendedor brasileiro e até com certa frequência. Vocês que já me acompanham aqui sabem que eu gosto de dar exemplos, né? Então vamos lá com um. Imaginem que um certo dia o empreendedor chega na empresa e aí um colaborador ou um contador do empresário avisa: olha, a empresa recebeu um auto de infração fiscal. E agora? Essa é a pergunta. Muitas das vezes o empresário ou fica já muito nervoso ou já quer de imediato realizar o pagamento para resolver, aquela pendência. Então o questionamento é: será que essa é a melhor coisa a se fazer nesse momento? Então vamos entender isso, entender um pouco mais sobre o auto de infração fiscal também. E o que é o auto de infração fiscal? Bom, gente, o primeiro passo que a gente precisa entender é que o auto de infração fiscal ele decorre de algum comportamento, de alguma ação que a empresa fez, em sentido contrário ao que estabelece a lei tributária e as regras de obrigações acessórias na área tributária também. O fisco ele possui ferramentas, possui muita tecnologia capaz de analisar essas declarações que a empresa presta para a Receita Federal, os documentos ali, os cruzamentos de dados com que a empresa forneceu. Então o fisco ele já tem todo esse aparato para verificar se a empresa está cometendo alguma ilegalidade, se está declarando seu tributo, pagando seu tributo de alguma maneira que não está em acordo com o que prevê a legislação. Assim, o órgão fiscalizador analisa, cruza dados e detecta ali possíveis irregularidades na área fiscal. Quais situações podem gerar uma atuação? Bom, existe uma série de irregularidades que podem impactar aí numa autuação na área fiscal, mas geralmente elas decorrem de duas obrigações principais que as empresas possuem. Uma delas é a obrigação principal, o dever de pagar impostos, taxas e contribuições. E a outra é uma obrigação acessória, que impacta aí no dever de entregar documentos, declarações que comprovam o recolhimento, e o cumprimento daquela obrigação principal, que é pagar os impostos. Então a atuação fiscal ela surge de descumprimento dessas duas obrigações principais que eu mencionei. Na prática, transportar mercadoria sem nota fiscal, não guardar, não declarar e não entregar os documentos necessários relativos à operação da empresa, não respeitar os prazos para pagamento dos tributos, não pagar os tributos, não declarar os tributos corretamente. Então tudo isso, na prática são falhas nas operações que acabam impactando aí numa análise por parte do fisco e aí uma cobrança, uma atuação fiscal. Fui autuado pelo fisco e agora, o título do nosso vídeo, gente? Certamente ninguém quer ser autuado pela Receita Federal. Ninguém acorda, e fala: hoje eu quero receber uma infração, um auto de infração do fisco, com certeza. Mas se você sofreu isso, fique tranquilo, é possível analisar e regularizar de volta a situação da sua empresa com a Receita Federal. A primeira coisa a ser feita é analisar o motivo daquele auto de infração, o que originou ele, verificar se aquilo de fato aconteceu, porque muitas vezes o auto de infração ele não é legítimo, ele é emitido por erros de sistema do fisco, até muitas vezes, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então tem que analisar a origem daquilo para identificar inclusive se aquele auto de infração ele é incoerente, se ele não condiz ali com a situação da empresa, com a real situação do que aconteceu, podendo então a empresa recorrer daquele auto de infração para regularizar a sua situação e comprovar que está tudo certo com a operação tributária da empresa. Em boa parte das vezes, o auto de infração ele é ilegal, podendo constar ali até erros de sistema. No mundo tributário com tantas regras, com tantas operações, esse emaranhado tributário que eu sempre falo que a gente tem aqui no Brasil, é normal que às vezes até o próprio fisco se perca e acabe aí errando na hora de notificar uma empresa, de autuar. E vou até trazer alguns exemplos para vocês aqui. Então o seu contador, seu advogado tributarista, seu profissional da área contábil que vai ajudar você analisar o seu auto de infração, ele vai analisar diversos fatores, inclusive alguns desses aqui que eu vou trazer para vocês como exemplos. Primeiramente, houve a notificação sobre o auto de infração antes da imposição da multa, antes de receber o auto de infração, a empresa foi notificada que tinha algo de errado com a operação dela, com
com a declaração das obrigações acessórias, né, ou só recebeu de imediato o auto de infração? Porque não pode, tem que ser notificado primeiro. A sua empresa é o sujeito passivo da obrigação tributária, no auto de infração veio certinho o nome da empresa, o CNPJ, né, quando envolve erro de sistema, muitas vezes até vem a razão social da empresa corretamente, mas está lá o CNPJ diferente, o endereço da empresa é de outro estado. Isso acontece, pessoal. Como eu falei, nesse mundo tributário gigantesco, né, em que se perdem muitas vezes informações dentro de bancos de dados, é normal sim, né, às vezes acontecer um erro também na emissão do próprio auto de infração, né, para a sua empresa por um ato que nem foi a sua empresa que cometeu, mas talvez uma outra com a razão social parecida. Isso acontece também. Trata-se de uma sonegação? Se sim, qual é o tipo de tributo? Qual é o tipo de lançamento? Isso foi feito corretamente? Também é importante. O valor da multa, pessoal, está correto no auto de infração? Muitas vezes acontece o que na prática? O fisco, né, quando pega uma empresa com muitas operações, imagina um supermercado aí gigante com milhares de produtos, milhares de código de barras, né? É difícil para ele autuar exatamente um passo a passo de toda a operação que foi feita na empresa. Então muitas vezes é feito por amostragem, né? Se apura ali um período, se identifica uma irregularidade, mas se aplica aquilo por amostragem em relação a outros anos aí de operação da empresa, sem ter certeza se a empresa praticou aqueles atos exatamente, né, para compor o valor de multa que o fisco coloca ali no auto de infração. Então, por isso é até bom contar com, né, um suporte na área jurídica, na área contábil, de alta tecnologia, para poder contestar esses valores que o fisco apresenta, né? E se a empresa de fato cometeu alguma irregularidade, junta ali os valores exatos da multa que a empresa teria que pagar. Por fim, quem foi a autoridade competente para lavrar aquele auto de infração? Muitas vezes a autoridade que emitiu aquele auto de infração não é a autoridade que tinha ali a legitimidade para estar cobrando a empresa, então isso também é importante. Então todas essas informações que eu dei aqui para vocês, e são só alguns exemplos, né, são muito importantes e devem ser analisados, porque se já identificar aqui algum ponto aí que não está batendo, né, com aquele auto de infração que a empresa recebeu, a empresa tem o direito de recorrer daquele auto em até 30 dias. E o último ponto, pessoal, que eu quero aqui conversar com vocês para resolver, né, esse problema de receber um auto de infração é, sem dúvidas, busque ajuda especializada. Converse com o seu contador, com o seu advogado tributarista, com um profissional contábil que vai poder orientar você, né, a analisar aquele auto de infração, identificar se tem alguma irregularidade, recorrer, né, caso a empresa não merecer aquele auto de infração, né, se estiver com a sua operação correta, com esses exemplos que eu dei aqui para vocês e muitas outras possibilidades que podem acontecer sempre. A ajuda especializada vai ajudar a sua empresa, inclusive, a se prevenir. Imagine que você possa consertar, né, eventuais erros que a sua empresa ali esteja cometendo na área contábil antes mesmo de receber uma autuação, uma notificação por parte do fisco, da Receita Federal, né? Como isso seria bom, certo? Então assim, com uma ajuda especializada, você pode antever toda essa situação, efetuar ali um compliance tributário para sua empresa, garantir que todas as obrigações acessórias, as declarações estejam sendo feitas corretamente, o pagamento dos tributos também, trabalhando de uma forma legítima, para assim você evitar que a sua empresa seja autuada. E caso sua empresa for, né, indevidamente, você tem ali toda a documentação, toda a comprovação que a sua empresa estava trabalhando direitinho para confrontar e recorrer daquela autuação, né, fiscal que muitas vezes ocorre de maneira injusta, conforme a gente conversou. Acredite, pessoal, a tecnologia acompanhada aí de ferramentas de gestão tributária eficientes, acompanhadas também de um bom aconselhamento jurídico, podem fazer toda a diferença para você e o seu negócio. Por fim, se você gostou desse vídeo, encaminhe para quem você conhece, para o profissional que se interesse por esse tema da área tributária, nos curta, nos compartilha e nos acompanhe aqui no canal.